Bom dia, seja bem-vindo a Orando a Palavra. Deus quer falar com você. Você é escolhido, você é escolhida. Você é filho e filha do Deus vivo. Aleluia! Deus escolheu você e separou a sua vida para realizar o extraordinário. Deus tem falado todos os dias ao seu coração. Ele tem te ensinado qual é o caminho, quais são as lições de sabedoria, porque os planos que Ele tem para mim e para você são inimagináveis. Aleluia! Nós sabemos que grandes são as fúrias do maligno contra as nossas vidas. O nosso adversário, ele tem trabalhado dia e noite para nos parar, para nos impedir de avançar. Ele tem trabalhado dia e noite para tentar nos corromper, porque ele sabe o propósito que Deus tem na sua vida. Ele sabe aonde você vai chegar. Ele sabe as obras que você vai realizar e a forma como Deus vai te usar. Por isso ele tem trabalhado dia e noite para colocar tristeza no seu coração, para desestabilizar o seu emocional, para tentar colocar um abatimento na tua alma e gerar até dentro de você uma incredulidade. Ele sabe os planos que Deus tem para você. Por isso ele tem tentado impedir. Mas a cada manhã, as misericórdias do Senhor, elas se renovam e o Senhor tem te fortalecido, Ele tem te alimentado, Ele tem preenchido em você a presença dEle de uma forma que a cada dia tudo se faz novo. Mesmo que os dias pareçam ser iguais, mesmo que os dias pareçam sem ter nada de diferente, a cada dia algo se faz novo. No mundo espiritual, nas regiões celestiais, existe um exército de anjos enviados por Deus para guardar e proteger a sua vida. Anjos que estão trabalhando dia e noite em prol da sua vida. Porque a palavra do Senhor fala que todo o bem coopera para aqueles que amam a Deus. Então tenha certeza disso. O céu está se movendo ao seu favor. Mas Deus tem gerado em você e em mim posicionamentos que Deus quer, que Deus precise que tomemos, né? Atitudes de sabedoria, atitudes de liderança, atitudes de santidade, um coração arrependido, um coração aquebrantado, para que não haja nenhum impedimento do Espírito Santo trabalhar na gente, para que não haja nenhum impedimento das promessas de Deus, se cumprir nas nossas vidas. Aqui em João capítulo 1, no verso 11, fala sobre Jesus, né? Que ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Jesus foi rejeitado por muitos, mas a todos quanto o receberam, ele deu-lhes um poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Entenda, todos aqueles que receberam Jesus, todos aqueles que abriram o coração para o trabalhar do Senhor Jesus, que abriram o coração para o nascer de novo, que abriram o coração para o arrependimento dos pecados, que abriram o coração para o evangelho da salvação, a essas pessoas foi dado um poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia! Você consegue entender a profundidade do que essa palavra está dizendo? Você não é escravo. Você não é apenas um servo, porque um escravo ele não tem direitos, não é mesmo? Um escravo não tem direito à herança do seu senhor, mas aquele que é filho, ele se torna co-herdeiro da promessa do Senhor. Foi te dado um poder de ser feito e chamado filho do Deus vivo. Você consegue entender agora o porquê a fúria do inimigo ela é tão grande contra a sua vida, contra a sua história?
Desde a criação do mundo, desde o início da humanidade, desde Adão e Eva, a gente consegue perceber uma forma, né, manipulada e arquitetada e projetada por Satanás para tentar destruir aqueles que são filhos de Deus. A gente consegue perceber que o Jardim do Éden era para ser perfeito, era para ser algo lindo e era para durar eternamente. Mas o inimigo ele foi maquinando uma forma de tentar alcançar o coração de Eva, o coração de Adão, para tirar essa proteção, tirar essa bênção, tirar esse selo de Deus que estava sobre a vida deles. Porque Adão e Eva foram criaturas de Deus. Eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Foi um projeto lindo, planejado e desenhado por Deus. E Satanás tentou corromper e ele conseguiu. Consegue perceber que desde a fundação do século, desde a fundação do mundo, o inimigo tenta destruir aquilo que Deus criou. Ele tenta corromper aquilo que Deus criou. Aí tivemos ali tudo que aconteceu, né? Adão e Eva foram expulsos do jardim, veio ali o surgimento da humanidade, né? A descendência de Adão e Eva. Aí vem logo depois Caim e mata seu irmão Abel. Olha só. Mais uma vez o inimigo tentando corromper, o inimigo tentando destruir o início da humanidade, tentando acabar com a chance de uma humanidade que poderia ter ali os requisitos e os frutos, né, de uma humanidade que foi criada por Deus. Mas não, Satanás desde o início ele vem tentando corromper, ele vem maquinando, ele vem usando os seus artifícios para tentar nos tirar a identidade de filhos de Deus. Mas antes de Jesus estava havendo um precipício entre nosso relacionamento com Deus, porque a humanidade já estava tão possuída dos seus pecados que não havia mais nenhuma forma de sacrifício que pudesse expiar os nossos pecados, a não ser o sacrifício do Cordeiro Santo, que deu a vida por mim e por você. Quando Jesus deu a vida naquela cruz, ele nos deu essa chance de sermos chamados filhos de Deus. Ele nos deu a chance de haver uma nova ligação com Deus, pois essa ligação ela havia sofrido uma ruptura, havia um vazio, porque Deus já estava cansado do pecado da humanidade. Então precisava de um único sacrifício que fosse capaz de perdoar os nossos pecados. Aleluia! E desde o sacrifício da cruz, nós estamos aqui em desenvolvimento da nossa salvação. Mas o inimigo ainda não parou, porque ele não para, ele trabalha 24 horas. E ele vem arquitetando maneiras para tentar nos corromper e tirar essa identidade de filhos de Deus. E o que ele faz? Ele coloca o pecado nas nossas vidas, ele gera a incredulidade, ele coloca a idolatria, ele coloca toda forma de corrupção da carne para tentar te fazer perder essa identidade. Por isso a importância de se manter firme na palavra do Senhor. Por isso, nos últimos dias, orando a palavra, ele tem sido um pouco duro e um pouco firme. As palavras são fortes, são exortações fortes, o cajado é forte, porque Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer que você perca a identidade que te foi dada naquela cruz. Você hoje é filho de Deus, você é filha de Deus. Os planos que Deus tem na sua vida são planos lindos, são planos enormes, são planos inimagináveis, são coisas que só Deus pode executar, mas o inimigo está trabalhando dia e noite para tentar corromper isso. Por isso nós não podemos vacilar, amados. O mundo espiritual, ele é muito sensível e ele está trabalhando dia e noite, só que muitas vezes nós não conseguimos perceber os sinais. Os pecados da carnalidade, né, os frutos da carne, as orgias, os desejos aos vícios, os desejos aos prazeres carnais e pecaminosos, eles não começam a ser gerados em nós da noite para o dia, eles vão aparecendo como setas,
são dardos inflamados do maligno que são lançados contra nós. Só que muitas vezes nós não estamos blindados e quando vê a gente recebe aquela seta é uma seta envenenada e todo veneno é mortífero, todo veneno ele causa um impacto, todo veneno ele causa uma sequela. Alguns venenos eles agem letalmente, né? Eles agem ali muito rápido, matam muito rápido. Já outros venenos que eles vão gerando uma gangrena, né? Que fala na pele, no organismo, ele vai contaminando, ele vai matando aos poucos. Esse é o poder do pecado. Só que muitas vezes nós não estamos atentos. A gente não percebe os sinais que Deus está nos dando, as setas na mente. A mente é o centro de comando do nosso corpo. Se ela é dominada, ela comanda tudo. O primeiro ataque do inimigo é na nossa mente. Tem um projeto muito grande que eu escrevo sobre as batalhas da mente. E é algo que o Senhor me ensinou há muitos anos, baseado nas experiências que eu tenho vivido. Amados, entenda, todo governo ele tem um sistema de defesa. Só que tem um lugar que é a base central desse sistema de defesa. O inimigo sabe que o primeiro lugar para atacar nenhuma nação em um país é essa base de defesa. Porque quando você ataca a defesa, aquela nação, aquele país que você está atacando, ele não tem como contra-atacar. Você destruindo as defesas, você destrói o contra-ataque. Ou seja, aquela nação se torna vulnerável e aí você consegue enviar uma força de ataque capaz de destruí-la. A nossa defesa, as nossas defesas, elas se encontram na nossa mente. O centro de comando do nosso corpo está na nossa mente. Se a nossa mente está desprotegida, o nosso corpo está desprotegido. E ele está mais suscetível a ataques. O inimigo ele vai gerando setas, dardos inflamados, pequenas setas de veneno que vão sendo lançadas aos poucos, com incredulidade, com pensamentos facciosos contra o teu próximo, sentimentos de inveja, orgulho, soberba, o alto ego. Ele vai colocando sentimentos, vai colocando setas, vai colocando situações. Quando nós menos percebemos, nós já estamos totalmente contaminados. E aí nós caímos no pecado, nós deixamos agir pela emoção, nós tomamos atitudes precipitadas porque já fomos dominados pelo pecado. A palavra do Senhor fala que um pouco de fermento leveda toda a massa, ou seja, você pode estar fazendo até uma grande massa, mas se você colocar só um pouquinho de fermento, já vai dar uma grande diferença. Aquela massa vai dobrar de tamanho. O fermento é o pecado. Se você permite um pouco de fermento, mesmo simples, mesmo uma pequena quantidade do pecado na sua vida, ele vai dobrar de tamanho. Daqui a pouco ele vai se transformar em algo muito maior e maior do que você, até o ponto de te consumir por inteiro. Deus está gerando em nós um caráter perfeito, amados. Um caráter santo, um caráter irrepreensível, aonde nós não somos levados pelos prazeres da nossa carne, nem da nossa mente, mas nós somos dominados e guiados pelo Espírito Santo. Assim como Jesus foi guiado ao deserto pelo Espírito Santo, ele foi cheio do Espírito Santo. Jesus estava com as suas defesas preparadas. Satanás, quando tentou tentar Jesus no deserto, ele tentou oferecer pratos a Jesus no deserto. Jesus estava blindado. Tudo bem que você pode dizer, Bruna, mas ele era Jesus, ele não ia cair nos pecados de Satanás. Mas você precisa entender que Jesus se fez carne, ele se fez humano, ele passou pelas tentações que eu e você passamos todos os dias. Mas Jesus, ele é inteligente, ele é sábio, ele não foi sozinho para o deserto, porque ele sabia que a sua carne estaria fraca, o seu corpo estaria fraco. Jesus, ele se blindou, ele se encheu da presença do Senhor, ele se encheu do Espírito Santo, e aí as suas redes de defesa estavam intactas. Satanás tentou ultrapassar, mas ele não conseguiu. Mas sabe por que muitas vezes nós somos levados ao erro? E muitas vezes a gente faz coisas que não deveria, porque as nossas redes de defesa, elas estão fragilizadas, elas não estão fortalecidas.
O inimigo, ele ataca primeiro a central de comando. Ele ataca de onde vem o contra-ataque. Aonde é a central de comando de uma nação? A capital. Então o inimigo, ele direciona as suas forças, o seu maior ataque àquela capital. O inimigo direciona o seu maior ataque à sua mente. Dominando a mente, ele domina o teu coração. Dominando o teu coração, ele domina todo o teu corpo. Deus está falando aqui. Deus está ensinando para mim e para você lições de sabedoria. Às vezes você pode ter sonhos que você não entende à noite. Você fala, poxa, que ataque, um sonho de prostituição, um sonho demoníaco. Esse sonho não vem do nada. Esse sonho começa com algumas sementes que o inimigo vai lançando no decorrer do dia. Muitas pessoas sofrem ataques de prostituição nas madrugadas através de sonhos malignos e demoníacos e elas não entendem, elas falam, poxa, mas eu não estou entendendo porque eu estou passando isso. Às vezes são setas, às vezes começa com um pequeno filme, uma pequena série que você assistiu, que talvez ali tinha uma cena pornográfica e você não avançou, você não pulou, você não tirou daquele filme e continuou assistindo. Aquilo ali foi lançando setas no seu corpo, setas na sua carne. Quando menos você espera, nas madrugadas o inimigo vem colocando sonhos de prostituição. Às vezes o inimigo gera uma ira muito grande dentro de você e você não entende. Fala, não estou entendendo porque eu estou tão irado, eu não estou entendendo porque eu estou tão nervoso. Mas são setas que Satanás vai lançando ao longo do dia. E quando você menos percebe, você já está todo dominado. É tempo de ficar vigilante, amados. Principalmente contra as setas do maligno. Nós precisamos ficar atento aos sinais que o Senhor nos dá. Eu tenho estado muito sensível ao mundo espiritual ultimamente. E eu tenho estado muito observadora. Há algumas situações do meu cotidiano que eu observo e falo, peraí, isso aqui é um ataque do Satanás. Isso aqui é o inimigo tentando me atacar. Isso aqui é o inimigo tentando dominar minha mente. Isso aqui é o inimigo tentando dominar o meu corpo. Peraí, eu preciso me blindar. Eu preciso orar mais. E sempre, eu vou te dar um conselho que isso é para a sua vida. E isso não vem de mim, é uma sabedoria que vem da parte de Deus. Todas as vezes que você perceber qualquer sinal de que você está sofrendo um ataque espiritual, você precisa imediatamente fazer uma oração de guerra. Não deixe para depois. Você teve um sonho maligno, você teve um sonho de prostituição na mesma hora. Se você conseguir acordar daquele sonho, você já faça uma oração. Se você não conseguir acordar naquele exato momento, você acordar depois, você faça uma oração de guerra. Repreenda o espírito da prostituição, repreenda o espírito da pombagira que está agindo dentro de você. Eu sei que talvez isso possa te escandalizar, mas não, isso aí acontece com qualquer um. Isso acontece com qualquer pessoa, seja serva do Senhor, conhecendo a palavra ou não. O inimigo está ao nosso redor e ele vai atingir nas suas fraquezas. Toda vez que você perceber que você está sob ataque, comece a levantar um clamor e repreenda esse mal que está agindo na sua vida. Nós estamos falando aqui no mês de outubro sobre o poder de um clamor. Hoje, o poder de um clamor que você está aprendendo é o clamor de uma defesa, de manter intactas as defesas espirituais da sua vida, as defesas espirituais da sua casa, as defesas espirituais da sua família. Use a oração ao seu favor. Ponha Satanás para bater em retirada da sua casa, do seu trabalho, da sua vida, da sua mente. Ontem eu estava aqui na minha casa com meu esposo e a gente percebeu que foi um dia de muito ataque. Eu comecei a passar muito mal do nada. A gente passou o dia nervoso, a gente passou o dia atribulado, um sentimento maligno, uma tribulação na mente, na alma, no corpo, algo que perturbava o nosso espírito. Só que a gente não estava tão sensível a perceber os sinais, a gente só foi vivendo aquele dia. Quando chegou na parte da noite, eu já estava totalmente tomada por aquele ataque. Eu estava passando muito mal, estava quase para ir à emergência, mas eu sentia que aquilo não era físico, eu sentia que aquilo era espiritual. Quando mais tardar da noite, quase para a madrugada, o meu esposo começou a passar mal. E eu falei, peraí. Aí eu comecei a perceber, o dia começou assim, o dia foi passando assim, peraí, estava tudo bem, de repente ficou tudo mal. Não, isso é ataque de Satanás.
Eu comecei a fazer uma oração de guerra. Eu comecei a botar em retirada da minha casa toda obra e ação demoníaca. Porque o Senhor nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. O Senhor te deu autoridade para orar sobre a sua casa. O Senhor te deu autoridade para orar pelos enfermos da sua casa. O Senhor te deu autoridade para repreender o espírito da miséria, o espírito da contenda, o espírito da morte, o espírito da divisão dentro do teu lar. Naquele momento eu comecei a abrir um clamor e eu falei, eu não aceito enfermidade agora, bata em retirada agora, no poder do nome de Jesus, porque sobre a minha vida existe uma mão poderosa que me protege, que me guarda, que me rege, que guarda a minha casa, que guarda a minha direita, a minha esquerda, que guarda a minha frente, a minha retaguarda. E Satanás, você não tem autoridade para entrar dentro da minha casa, colocar enfermidade, colocar tribulação na minha alma e no meu espírito. Ontem a tribulação estava tão forte, o inimigo estava colocando uma crise de ansiedade. Quando eu vi, era uma mistura de emoções que foi gerando uma enfermidade. Olha, o inimigo sabe as nossas fraquezas. Ele sabe aquele dia que você está mais vulnerável. Ele sabe aquele dia que você está mais cansado. E ele sabia, eu estou passando por uma fase de esgotamento físico por conta do trabalho. Eu estou numa fase de trabalho muito intensa, faculdade, concurso, muita coisa. Então a minha mente ela está muito cansada. O meu corpo ele está muito cansado. E se eu não vivo uma vida de oração, o inimigo usa esse cansaço para enviar os seus ataques na mente, na angústia, na ansiedade, na saúde, para me desestabilizar. E ontem eu percebi o que estava acontecendo. Mas depois de fazer um clamor, aquela enfermidade, aquele ataque caiu por terra. Aleluia! Deus está te ensinando hoje como clamar dentro da sua vida contra as forças espirituais do mal. Deus está te ensinando hoje a exercer a autoridade dentro do seu lar. Seus filhos estão enfermos? Ei, não vá só para remédios e hospitais não. É claro, Deus deixou os hospitais, os remédios ao nosso favor, mas busque sabedoria e discernimento. Primeiro ore. Não resolveu? Aí sim, é caso de remédio. Não resolveu? É caso de hospital. Mas ore, porque muitas vezes pode ser apenas um ataque espiritual. Aleluia. Tá acontecendo confusão dentro da tua casa, tá percebendo Satanás movendo as peças, teu marido brigando com teus filhos, você brigando com teu marido sem motivo, aquele nervosismo, aquela falta de paciência, aquela confusão que ele me disse, ei, faça uma oração, porque provavelmente tem um espírito de contenda gerando divisão dentro da tua casa. Aleluia. Tá percebendo o teu peito se encher de ansiedade, angústia. Meu Deus, vai dando aquele calafrio, as mãos vão suando frio. Quando você vê, você entra à madrugada, não consegue dormir. Isso é uma opressão espiritual sobre a sua vida. Comece a fazer uma oração. E eu vou te ensinar hoje algo que Deus me ensinou. Quando você for fazer uma oração de guerra, primeiramente você fecha as suas brechas. Você dobra o teu joelho, confessa os teus pecados, peça perdão ao Senhor Jesus, fala, Deus, perdoa, fecha toda brecha. Se há alguma legalidade para o inimigo agir na minha vida, que caia por terra agora, no nome de Jesus. Depois clama pelo poder de Deus, porque sem o poder de Deus a gente não consegue guerrear contra o inimigo. Se encha, invoque a presença de Deus, fala, Espírito Santo de Deus, vem, me enche agora, em nome de Jesus. Começa a exaltar, glorificar o nome do Senhor. A presença de Deus vai te encher e aí você estará pronto para fazer uma oração de guerra. Mas o que você não pode permitir é Satanás entrar na tua casa. Eu vejo hoje muitas pessoas que são assoladas na madrugada com espíritos de prostituição, pessoas que têm até experiências nas madrugadas, experiências sexuais, sem ter nenhum tipo de ato sexual com uma pessoa que está do seu lado, o seu marido, o seu parceiro, mas pessoas que têm experiências espirituais nas madrugadas de atos sexuais e não sabem o que aconteceu. Isso são opressões espirituais. Isso é ataques espirituais de entidades malignas que vêm nas madrugadas para tentar tomar e dominar o teu corpo. Eu sei que você pode escandalizar com o que eu estou te dizendo, mas eu estou te falando coisa que vem da parte de Deus, coisas que eu aprendi durante a minha vida, durante as experiências espirituais que eu vivi.
Eu sei que não é uma pregação fácil de falar. Hoje em dia não se prega sobre o mundo espiritual. Hoje em dia não se prega sobre as experiências demoníacas. As pessoas não gostam de falar. Porque primeiro que nem todo mundo viveu o mundo espiritual. Então não se pode falar daquilo que não viveu. Não se pode falar daquilo que não viu. Não se pode falar se os olhos espirituais não são abertos. Então você não vai escutar esse tipo de pregação. São raros. Porque são poucas pessoas que verdadeiramente avançaram no mundo espiritual e passaram por muitas coisas que eu passei, por muitas coisas que algumas pessoas passaram para poder dizer e ajudar uns aos outros. Ei, tem opressões nas madrugadas, tem opressões na mente que Satanás age, não é coisa da sua cabeça. Mas Deus está te levantando hoje como um guerreiro dentro da tua casa. Ele está te dando autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Ele está te dando autoridade para repreender a enfermidade. Ele está te dando autoridade para repreender os espíritos demoníacos que agem dentro do teu lar, na tua mente. E você não pode deixar para orar depois. Você não pode levar na brincadeira, porque com o mundo espiritual a gente não se brinca. Se você perceber qualquer sinal, qualquer seta, qualquer forma de ação do maligno, você já precisa fazer uma oração imediatamente. E não tenha medo. Não tenha medo, porque a autoridade já te foi dada na cruz, você recebeu essa autoridade, você foi chamado filho de Deus, filho. Então se você é filho, existe uma mão poderosa que te rege, existe uma mão poderosa que guarda a tua vida. A palavra do Senhor fala que aquele que te guarda não dorme, ou seja, você está seguro e guardado na sombra do Altíssimo, na sombra do Onipotente. E uma coisa que nós precisamos entender: Satanás é um ser legalista. Ele vai entrar aonde ele achar legalidade. Ele vai entrar, aonde ele achar uma brecha. Se a tua fraqueza é a fraqueza carnal, ele vai agir de forma carnal, com ataques de prostituição, com ataques de pornografia. Se a tua fraqueza é o emocional, ele vai agir no teu emocional, com ansiedade, medo, crise de pânico. Se a tua fraqueza é o teu ego, ele vai agir no teu ego. Por isso nós precisamos manter as nossas redes de defesas intactas. E como você vai fazer isso? Buscando a palavra de Deus, se enchendo do Espírito Santo de Deus e através da oração. Consagrando a tua vida, jejuando, porque tem caça de demônios que só sai com jejum e oração. Se não for assim, não tem como vencer. Deus está te ensinando hoje a guerrear. Deus está te ensinando uma lição de sabedoria. Ele está falando: ei, é tempo de abrir os olhos. É tempo de abrir os olhos. Não é tempo mais de brincar. Satanás está à espreita. As opressões espirituais estão maiores. Os principados e potestades estão maiores. A prostituição e a pornografia está dentro dos lares, dentro dos celulares, muitas vezes até de crianças. E os pais não estão atentos. Os adolescentes trancados dentro dos quartos, envolvidos na pornografia, e os pais não estão atentos, porque falta discernimento. Falta discernimento de espíritos, é uma coisa que as pessoas não têm hoje, discernimento de espíritos. O inimigo entra nas casas, nas famílias, destrói, gera uma bagunça do inferno e as pessoas não sabem, não vê que é Satanás. Mas Deus está te dando um posicionamento hoje. Ele está te ensinando as armas certas para você guerrear contra as forças do mal. E se você fizer conforme Deus está te falando, não haverá nenhum ataque que vá prevalecer contra a sua vida, contra a sua casa e contra a sua família. Essa é a palavra de Deus para você hoje, espero que você medite nela. Fique em oração, blinda a tua casa, blinda a tua vida e a proteção de Deus estará sobre você. Que Deus abençoe sua vida, que você tenha uma semana vitoriosa. E amanhã, se o Senhor permitir, nós estaremos de volta com mais um Orando a Palavra de todos os dias. Fique na paz.